estar iniciar nosso dia na presença do Senhor, né, irmãos? Coisa boa, estar na casa de Deus, viver o melhor de Deus para nós. Eu tenho certeza que Ele tem muito mais a fazer no nosso interior, na nossa alma, né? O Senhor espera que venhamos ter cada dia pessoas melhores, pessoas que amam mais, pessoas que se dedicam mais, que se envolvam mais, porque às vezes estar na igreja não quer dizer que a gente está se envolvendo, mas Deus espera que haja uma igreja envolvente, que não só pensa em vir para receber, mas pensa em vir também para levar tudo de bom, para transmitir essa unção, porque é muito bom a gente também, é bom a gente vir sentar, chorar, irmãos, que coisa linda, orar, mas melhor a gente doar tudo isso para o próximo, doar tudo isso para aquele que necessita, para aquele que está lá fora, aquele que não tem essa oportunidade, isso até mesmo dentro de nossas casas. E eu louvo a Deus, eu peço ao Senhor todo dia oportunidade para isso. E nós somos uma igreja, né, que tem buscado isso. Eu percebo isso, que a Igreja Batista Betânia é a igreja que se envolve nisso, se envolve em vidas, em amar. E eu creio que o coração do Senhor está alegre. Amém, irmãos? Querido, eu queria compartilhar uma palavra com vocês, um texto de Lucas, capítulo de número 22. Vamos ler alguns textos aqui na palavra de Deus, capítulo 22, nós vamos começar a ler a partir do versículo 54. E quando eu pedi a Deus essa palavra, eu nunca tinha falado da vida desse homem, por mais que a gente em alguns momentos cita alguma coisa, cita algum relato dele na Bíblia, mas eu nunca havia pregado, através da vida dele. E, querido, quando Deus me deu essa palavra, o Senhor começou a mexer dentro de mim, porque todos nós, vamos entrar aqui e os irmãos já vão entender, recebemos oportunidades diárias, o Senhor nos proporciona oportunidades. Nós somos seres humanos e às vezes a gente aproveita a oportunidade, mas também tem aqueles momentos que a gente desperdiça a oportunidade, a gente deixa passar, porque a gente tem os nossos próprios pensamentos, e às vezes aquele pensamento bate na gente, fala, será que isso é de Deus mesmo? Será que às vezes não é coisa da minha mente? Por isso tem que estar ligado, assim como o pastor que falou, está sempre também não espiritualizando tudo, mas vivendo no Espírito, entendendo o Espírito, entendendo aquilo que Ele quer falar para nós. Se a gente ouve o Espírito Santo, a gente está bem, irmãos. Se a gente ouve aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele está nos proporcionando, naquele momento a gente está bem, a nossa família está bem, a nossa casa está bem, o nosso trabalho está bem, porque o Espírito Santo tem que governar a nossa vida, Ele tem que tomar posse de nós, Ele tem que nos instruir. A gente tem que sentir, irmãos, a gente tem que sentir o toque dele. Não vir para a igreja mais que sentar e tudo passar, a gente não entender nada do que está sendo pregado ou que está sendo falado. A gente tem que sentir, aproveitar as oportunidades, até no momento que do anúncio Deus está falando, irmão. Deus está falando da oferta, Deus está falando quando os irmãos levantam para trazer essa oferta. Deus está falando, e a gente tem que entender isso. Esse camarada aqui, irmãos, Deus me deu essa palavra, eu fiquei, e já me deu. E o tema desse sermão é ontem amargurado e hoje transformado. Você já vai entender por quê. A gente está falando começamos no ano de rompendo em fé, e para romper, para passarmos adiante, a gente precisa vencer a amargura, vencer a decepção. E nós vamos ler esse texto aqui, irmãos. Eu quero já profetizar que o Senhor venha revelar para você aquilo que mais te dói. Aí você pode pensar, poxa, mas eu tenho que lembrar disso mesmo. Já esqueci desse negócio. Ou então eu lembro só de vez em quando. Mas o que Deus ministrou no meu coração é uma cura na alma, é para vencer, é para olhar e não ter mais nada, não sentir mais nada. No momento que eu estava ali orando ali, o Senhor
falou algo no meu coração. O Senhor falou: filho, sabe por que existem velas na igreja, focos pequenos? E também existe até lanternas, que são luzes artificiais. Mas não existe mais fogo, fogueira, porque as pessoas estão amarguradas. A amargura tomou conta do coração. E às vezes você pode até falar: mas isso nunca passou por mim. Mas a amargura não é, na maioria das vezes, visível. Ela é interna. Ela vem de dentro. E tem uma coisa, querido, que mais mata o ser humano, é a decepção. Quando ele se torna tão pequeno, ele se acha tão incapaz. A decepção faz a gente diminuir tanto que a gente não acredita em nós mesmos. E se você não acredita em você mesmo, você vem amargurado, entristecido, magoado. Qualquer pessoa que chega até você, você não aceita. A gente não aceita, a gente discute com facilidade, a gente grita com facilidade, a gente não é ouvinte da palavra de Deus, a gente não é receptivo do amor de Deus, a gente não tem mais essa recepção, porque a amargura, ela tomou conta do nosso coração. Mas Deus falou algo comigo também: toda amargura precede uma atitude errada, uma decisão errada, uma oportunidade que a gente tem e a gente deixa passar. Eu queria ler contigo esse texto. Lucas capítulo 22, versículo 54 diz o seguinte: então, prendendo, levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro de longe o seguia. Versículo 55: quando acenderam o fogo no meio do pátio, junto se assentaram. Pedro assentou-se entre eles. Uma criada, vendo assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: este homem estava com ele. E ele então disse. Ele, porém, negou, dizendo: mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. Pedro, porém, disse: homem, não sou. Passando quase uma hora, repita comigo: uma hora, irmãos. Outro afirma: também este verdadeiramente estava com ele, pois é Galileu. O que Pedro responde? Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou das palavras que o Senhor lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Senhor, iremos ler os textos aqui, Senhor, mas desde já eu quero entregar o nosso coração em tuas mãos, as nossas decisões em tuas mãos, e te pedir, Senhor, arranca, Senhor, a amargura do nosso peito, lança fora de nós, ó Pai, tudo aquilo que nos impede de avançar, Senhor. Ó Deus, lança fora da igreja, Senhor Deus, a falta, Senhor Deus, de decisão, de ser firme. Ó Deus, nós te pedimos agora, Senhor, que o teu olhar de compaixão, Senhor, vire, ó Deus, para nós. Ó Pai, que o teu olhar de oportunidade, de unção, Senhor, de revigoramento, ó Deus, venha, Senhor Deus, sobre nós, sobre nossa vida, sobre nossa história. Muito obrigado por essa palavra, Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Irmãos, nesse texto que acabamos de ler, vai contar um pouquinho da história, como foi que Jesus foi levado até a cruz, o caminho de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus foi levado até um pátio e Pedro foi com ele. E eu comecei a ver quem era Pedro, irmãos.
Pedro, o pastor já falou isso várias vezes aqui, foi sempre um camarada de decisão, sempre ele estava um passo à frente. Ele se decidia primeiro do que os outros. O interessante é que a palavra diz, querido, que Pedro sempre se colocava disponível desde o momento que Jesus chamou ele. Quando Jesus tirou ele de lá da pescaria e falou: Pedro, a partir de hoje vocês vão ser pescadores de homens. Pedro se destacou de uma tal forma que era de se espantar. O camarada era ousado. Irmãos, não tem como olhar para a vida de Pedro e eu olhar também para dentro da minha vida. Quando Jesus me tirou do charco de lodo, daquela vida de lamaçal, o Senhor me deu uma oportunidade. Eu vim cheio de gás, irmãos. A gente vem todo empolgado, a gente vem cheio do Espírito. Pedro chegou ao ponto de dizer para o Senhor, aqui no capítulo 22, no versículo 33, mais atrás, ele diz: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, eu estou pronto para ir até a morte. Pedro falou: Senhor, pode contar comigo, eu estou pronto. Ai, irmãos, essa palavra começou a mexer comigo, porque quantas vezes já falamos isso para o Senhor, irmãos? Quantas vezes já dissemos para Deus: Deus, pode contar comigo. Eis-me aqui, cantamos na igreja: Senhor, eis-me aqui. Te louvamos, Senhor. O meu coração se enche de alegria por estar na tua presença. Pode contar comigo. Irmãos, eu nunca preparei um sermão, irmãos, que mexesse tanto comigo, irmão. Parecia que o negócio, cada palavra que o Senhor ia me dando, parecia que ia mexendo no meu coração, querido. E eu estou falando aqui para os irmãos nessa manhã, mas antes disso o Senhor ministrou muito na minha alma. Porque se a gente não vigiar, irmãos, a gente acaba caindo no comodismo na igreja. A gente vem como um robocop na igreja, senta no banco e fala que ama a Deus, fala que adora a Deus, fala que se espera em Deus. Mas quando a coisa aperta, a gente nega Ele. A gente prefere optar pelos caminhos mais simples, pelas decisões mais fáceis. Mas não é fácil, irmãos. Eu fico imaginando Pedro, o texto que acabamos de ler aqui, diz que Pedro foi confrontado 3 vezes. E mesmo Jesus tendo previsto para ele, dito para ele o que ia acontecer, ele negou Jesus 3 vezes. Sabe por quê? Porque a prova era grande, irmão. A luta era grande. Não tem como sentarmos na igreja e dizer que somos blindados espiritualmente, dizer, cair nesse jargão, dizer que nada acontece mais com o crente tem fogo, poder. Não tem, irmão. A gente tem que receber de uma vez por todas a humildade do Senhor, o poder do Senhor, porque o Senhor é que tem todo o poder. É Ele que tem tudo, a gente não tem nada, Ele tem tudo. E Pedro, ele tem 3 oportunidades, ele desperdiça todas as 3. Mas eu percebo uma coisa aqui, que Pedro, ao se assentar, foi o único também que se destacou. Ele poderia dizer: mas pelo menos eu fui lá, pelo menos eu chorei, eu tentei. Ele poderia dizer isso. Ele foi lá. E veio um e perguntou: mas esse é um deles? Ele falou: não, sai, não sou não. E o outro perguntou: mas esse camarada estava com ele, falou para ele? Não, você não sabe o que está dizendo. E Jesus está lá. Quantas vezes, irmãos, percebemos que Jesus está sendo solapado, percebemos que Jesus está sendo humilhado, percebemos que Jesus está sendo colocado em segundo plano, e a gente fica lá negando, dizendo que não, dizendo que não podemos, dizendo que não somos, que eu não sou capaz, que não é possível para mim, isso nunca vai ser possível para mim. Quantas vezes os sonhos dos nossos próximos estão indo embora,
as nossas famílias estão morrendo, os nossos filhos estão se desviando, e a gente fica calado, podendo transmitir o amor de Jesus. Mas não, talvez poderia não, quero reafirmar, pode ter passado por isso na cabeça do Pedro. Se eu abrir minha boca eu vou morrer, eu vou ser preso. Mas espera aí, irmãos, Pedro tinha falado instantes, vamos dizer assim, que Senhor, eu estou pronto para ir contigo, Senhor, para a prisão, para ir contigo, Senhor, até a morte. As coisas mudaram por quê? Porque a amargura já estava tomando conta da vida de Pedro, irmão. Pedro já não acreditava nele mesmo. Um dos primeiros discípulos a mostrar uma fé extraordinária negou o Senhor. Um dos primeiros discípulos a dizer que o Mestre é o Filho de Deus, tem todo o poder, negou o Senhor. E ele passa essa aflição, e a Bíblia vai dizer que quando o galo cantou, eu fico imaginando Jesus aqui, Pedro ali, o galo cantou, Jesus, independente das chicotadas, independente das humilhações, ele dá uma lição em Pedro, irmãos. E o olhar de Jesus não foi para matar Pedro, o olhar de Jesus não foi para expulsar Pedro, o olhar de Jesus foi dizer para Pedro: Pedro, seja uma pessoa melhor, seja um crente melhor. Abandone, Pedro, de uma vez por todas a infidelidade. Seja fiel, Pedro. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Ele saiu dali desesperado, irmãos. Ele saiu dali desesperado. E outra coisa que Jesus ministrou no meu coração: como nos comportamos quando estamos talvez longe da igreja, longe da estrutura. Porque ali era o primeiro passo. Jesus estava indo ao cinema, Jesus estava indo à cruz. Na cabeça de muitos, Jesus ia morrer, tudo estaria perdido. Então eu fico imaginando, era apenas um passo, Jesus só tinha se distanciado um pouquinho, Jesus só tinha ido até a esquina. E a gente tem coragem de falar que ama Deus, a gente tem coragem de falar que está com Deus quando tudo está pertinho, tudo está aquecido. Mas quando as coisas se estreitam um pouquinho, apertam um pouquinho, se distanciam um pouquinho, entre aspas, a nossa atitude já é diferente. Pedro teve 3 oportunidades, e as 3 ele jogou fora e saiu dali amargurado. A palavra do Senhor para os nossos corações hoje, querido, é que nós venhamos vencer a amargura. Não tem problema que talvez um dia você deixou de fazer algo e você carrega isso dentro de você. Por que eu não fiz? Por que eu não tomei essa decisão antes? Por que eu não fui uma pessoa melhor antes? Por que eu não fui um irmão diferente, um pai diferente? Não sei. O que Deus está ministrando no conjunto, no coração da igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa: o olhar de Jesus não é para a morte. O olhar de Jesus é para que você rompa, é para que você vença, é para que você enxergue que você tem uma oportunidade e agora o que você vai fazer? Pedro saiu dali amargurado. E eu louvo o Senhor por isso, irmãos, que o Senhor é misericordioso. O Senhor, quando olha para nós, Ele vê alguém transformado, Ele vê alguém mudado, Ele vê alguém revigorado com força.
Embora talvez venhamos olhar para nós mesmos e ver que não tem isso tudo, mas o Senhor acredita em nós, amém? O Senhor acredita em você, o Senhor acredita na tua família, o Senhor acredita em nós. E a transformação vem, querido, quando nós vencemos a amargura. A transformação ela vem quando nós tomamos essa decisão. E ao se tratar de família, precisamos envolver a nossa família, porque se queremos ser transformados ou transformar, a gente precisa, além de ser transformado, gerar essa transformação em quem está próximo de nós. E é hora de mandar a amargura embora, irmãos. Mandar ela embora. Eu fico imaginando que um tempo se passou. Jesus veio a morrer na cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Junto com Jesus ressuscitou muitos sonhos, muitos projetos, porque na sexta-feira tinha morrido. Muita gente tinha desistido, muita gente tinha chutado o pau da barraca, vamos dizer assim, não queria mais, tudo mentira. Passou o sábado de amargura, de decepção, de tristeza, de choro, mas o Senhor ressuscitou. Jesus, ele ressuscitou. E a Bíblia fala que no livro de Atos, eu queria que você abrisse, por favor. Quero ser breve aqui, irmãos. Livro de Atos, capítulo 2. O título do sermão é Ontem Amargurado e Hoje Transformado. Repita comigo assim: Pedro. Repita, irmão. Pedro estava amargurado, mas hoje transformado. O olhar de Jesus não era para a morte, e nunca vai ser. O olhar de Jesus era para dizer para Pedro: Pedro, olhe para frente. O olhar de Jesus era para dizer para Pedro: eu vou vencer a morte. O olhar de Jesus era para dizer para Pedro: Pedro, olha adiante, porque o que eu tenho para a tua vida é muito maior do que essa amargura, esse momento que você está passando agora. A vida que eu tenho para você viver é muito melhor do que essa que você está vivendo agora. Ver o mestre pregar é bom, é satisfatório, é maravilhoso, é poderoso, mas Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, chegou a tua hora, chegou a tua vez, você vai poder testemunhar disso. Talvez você pensava que estava preparado, mas essa é a hora que eu te selo, essa é a hora que eu falo para vocês: Pedro, vai. Ai, irmãos, o olhar de misericórdia, querido, eu consigo ver um olhar de misericórdia de Jesus quando ele vira, irmãos. Eu consigo ver esse olhar quando Jesus vira. Sabe, irmãos, quando às vezes a gente se envolve com coisas que não é para se envolver, e a gente pensa: estou lascado, estou perdido, tudo vai dar errado na minha vida. Jesus sempre olha com um olhar de misericórdia. O amor de Jesus constrange o diabo, irmãos. O amor de Jesus envolve a terra, envolve a nossa casa, envolve a nossa vida. E a Bíblia vai dizer aqui que quando veio o dia de Pentecostes, o poder do Senhor foi derramado naquele lugar. Imagino naquelas pessoas, e línguas repartidas como de fogo, e as pessoas começaram, querido, a se envolver no Espírito. As pessoas começaram a se movimentar de forma diferente. Coisas estavam acontecendo que nunca tinha acontecido, irmão.
Eu fico imaginando essa igreja se levantando agora assim, o mover acontecendo aqui, e de repente começa a passar gente ali fora, irmãos. E as pessoas param. Meu Deus, o que está acontecendo? Hoje é mais normal, hoje é mais atual. Mas antigamente, irmão, e o mover começou, as pessoas pulavam e rodavam, e começou a juntar pessoas, observadores em volta, e as pessoas começaram a falar: esses caras estão loucos, estão tudo embriagados, não sabem o que estão fazendo, que blasfêmia, que coisa horrível. E juntou. Eu fico imaginando que a multidão que estava criticando quase que era maior do que estava se movendo. O mover da crítica estava quase sendo maior do que o mover da igreja. E Pedro, isso não existe, será o quê? E de repente, aqui no capítulo 2, versículo 14, a nossa Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que o camarada que era amargurado, Pedro, irmão, Pedro se levanta e fala: para aqui todo mundo, para com essa crítica, para com essas calúnias, porque essas pessoas não estão aqui embriagadas, essas pessoas estão cheias do Espírito Santo de Deus. Pedro disse para ele mesmo: dessa vez eu não vou jogar minha oportunidade fora. Olha o que o texto diz. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantando a sua voz, disse: homens judeus, de todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isto compreendido, escutai as... Irmãos, eu fico imaginando Pedro gritando, irmãos. Talvez as mesmas pessoas que estavam ali, querido, insultando Jesus naquela época, o mesmo povo, estavam ali também. Ele poderia também ter sido morto. Mas Pedro continua dizendo, aqui no capítulo 15: estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Isto, porém, é o que dito pelo profeta Joel: nos últimos dias Deus, o teu Espírito derramaria sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, e também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias profetizarão. Pedro diz: para tudo, porque isso é um mover de Deus. E Pedro continua dizendo, irmãos, aqui no versículo 22: homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais. Aleluia, irmãos. Pedro começa a pregar a palavra do Senhor. Eu não sei o que está afligindo, irmãos, a tua alma. Eu não sei o que veio. Talvez veio situações na tua vida hoje que eu não vou sair dessa. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor te dá uma nova oportunidade. É hora de você erguer a tua voz e falar: Senhor, ontem eu não pude fazer isso, mas hoje eu vou fazer, e vou fazer com qualidade. Pedro continua dizendo: esse é o Filho de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus. E nós não estamos embriagados, aleluia. Nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai continuar dizendo, irmãos, Pedro dizendo: deixe-me dizer claramente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Entre nós está até hoje na sepultura. Ele, porém, era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido com juramento que a sua descendência levantaria o Cristo para assentar-se sobre o seu trono. Versículo 31 diz:
disse claramente a ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi abandonada no túmulo, nem a sua carne sofreu decomposição. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhos. Ontem amargurado, mas hoje eu sou transformado. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? Ontem amargurado, mas hoje eu sou transformado. E a Bíblia vai continuar dizendo no versículo 37, que ouvindo as pessoas aquilo, todos ficavam espantados. Não, querido, pelas palavras, mas pela ousadia de Pedro, pelo tudo aquilo que estava acontecendo. Pedro se destaca, a ousadia de Pedro impactou aquelas pessoas. E o constrangimento tomou conta das pessoas. Eu fico imaginando a multidão ainda no Espírito, irmão. Você entende? Não sei se você consegue entender aquela multidão de crentes ainda no Espírito se envolvendo. E Pedro se levanta em alta voz, porque a Bíblia fala alta voz, porque ele tinha que falar alto ali naquele momento, para ser ouvido. E as pessoas começavam, querido, eu fico imaginando aqueles que estavam criticando, ouvindo Pedro falar. Eu fico imaginando eles se contraindo de dor, assim como Jesus olhou para Pedro naquele momento e constrangiu Pedro com sua atitude. Pedro estava ali em amor, constrangendo aquelas pessoas. E lá na frente você vai poder ler, que eu não vou ler mais aqui, a partir do versículo 37, 38, a Bíblia vai dizer que todos começam a perguntar: mas como faremos? O que faremos? Que decisão tomaremos? Irmãos, Pedro não perde a oportunidade. Pedro fala: como eu queria falar isso. Eu imagino Pedro falando: como eu queria falar isso. Arrependei-vos de todo o seu coração. Entrega a tua vida para Cristo. Entrega os teus sonhos para Cristo, as tuas decisões para Cristo, porque só Ele tem todo o poder. Aqui na terra, no céu, só Ele tem todo o poder. E a Bíblia vai continuar dizendo que naquele dia foi quase 3.000 almas. Coloque sobre os pés nessa manhã. A decisão é nossa. Viver amargurado por talvez ter tomado uma atitude errada, por talvez ter feito uma escolha errada. Às vezes, irmão, você nem queria, irmão, mas você foi impulsionado pelo sistema, sabe? A gente tem que falar isso hoje, porque o nosso cotidiano é o sistema, é a máquina que gira em torno de nós, e a gente acaba sendo impulsionado. Se a gente não fizer força, se a gente não for ágil, a gente acaba indo com a multidão. Mas eu quero frisar uma coisa que eu vou falar para os irmãos. O que mais me chama a atenção nesse texto, de tudo que a gente leu aqui, tudo, irmãos, o que mais me chama a atenção é no olhar de Jesus. Talvez se fosse nós, falaríamos: eu te avisei, Pedro. Aí, olha o que aconteceu. Traidor, traíra. Mas Jesus olha, sendo açoitado, sendo humilhado. Jesus olha para Pedro, olha nos olhos de Pedro, que a Bíblia bem direta nisso aí, fitando os olhos a Pedro. Um olhar muda tudo, querido. O olhar de Jesus muda uma história. O olhar de Jesus muda tudo. E no momento que eu estava aqui louvando o Senhor, ali de joelhos, o Senhor falava para mim: eu estou vendo a igreja, eu estou vendo a
aflição na igreja. Ministrando no meu coração, eu estou vendo a tua aflição. O olhar do Senhor está em nós. E Deus está falando aqui nessa manhã, que talvez você veio para cá hoje pensando, né, e vou lá, vou adorar, e aleluia, e glória. Mas há algo muito mais envolvente aqui, querido, é o olhar de Deus. Porque quando Deus escolhe, quando Deus olha para a gente, Ele está olhando para a gente porque Ele está esperando uma atitude. Ele está esperando que algo aconteça. Ele espera que venhamos ser transformados, reavivados, cheios da presença dEle. É isso que Ele espera. E eu quero orar nessa manhã aqui. Eu não sei qual louvor que os irmãos prepararam aqui. Depois do louvor, então, nós vamos orar. Eu queria deixar a igreja bem à vontade nesse momento. Eu não sei aonde essa palavra levou a igreja. Eu não sei qual foram os pensamentos que o Senhor hoje tirou da igreja, arrancou de uma forma espiritual. Qual foi o sentimento que o Senhor colheu da igreja hoje? Eu não sei. Por isso mesmo, eu não quero me antecipar, eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você fale isso para Deus. Nós vamos estar louvando aqui e depois nós vamos orar, porque o Senhor ministrou uma oração no meu coração. E é manhã de transformação. Eu não preciso ser reconhecido. Em nome de Jesus, você adora o Senhor, querido. A minha glória é fazer com que o coração e de mim glória, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que voam nos
vida, Senhor Deus, como nunca vivemos antes. Deus, aumenta, Senhor Deus, aumenta a nossa intensidade. Veja, ó Pai, que venhamos ser mais firmes, ó Pai, mais intensos, ó Deus, em Te amar, em Te adorar, em Te respeitar. Ó Deus, que não venhamos, ó Pai, permitir, Senhor, que as acusações, os empecilhos, ó Deus, as dificuldades, as lutas do dia a dia, Senhor, as barreiras que nos cercam, ó Pai, que não queremos, ó Deus, podemos dizer assim, não queremos, ó Pai, que isso venha para nos destruir, para nos parar. Ó Deus, nessa hora, Senhor Deus, o que nós queremos, ó Pai, como igreja, mandar a amargura embora, a decepção embora, Senhor. Ó Pai, se algo, ó Pai, ficou sem ser feito, Senhor, ó Deus, se algo, ó Deus, ó Pai, que era para ter sido feito, que era para acontecer, Senhor, alguma atitude que eu tinha que tomar, alguma decisão importante, ó Deus, que eu tinha que tomar, ó Deus, isso não aconteceu. Ó Deus, isso não vai acontecer porque eu pensei que não ia dar, Senhor. Eu pensei que não ia funcionar, que não ia dar certo. Ah, Deus. Ah, Senhor, eu não caminhei com a minha família para esse lado porque eu pensei que ela não ia dar certo. Ó Deus, eu não fiz, Senhor, aquela faculdade porque eu pensei que não ia dar certo. Eu não aceitei, Deus, aquele carro, ó Deus, porque eu pensei que não ia dar certo. Olha para nós, ó Deus, nessa manhã. Olha para nós, Senhor. Ó Deus, olha para nós com teu olhar de misericórdia. Olha para nós, ó Deus, com teu olhar de amor, Senhor, com teu olhar de oportunidade, com teu olhar de incentivo, ó Deus. Olha para nós, ó Deus, com teu olhar de reconhecimento. Ó Pai, que venhamos, ó Pai, nos desfazer nessa manhã, olhar para dentro de nós, ó Deus, ó Pai, ver quando somos necessitados do Senhor, o quanto precisamos de Ti, oh Deus, porque vai chegar o dia, Senhor, e está chegando o dia é agora, é hoje, Senhor, ó Pai, queremos, ó Pai, ter uma nova oportunidade, ó Pai, queremos, ó Pai, nessa hora abraçar ela, sentir ela, cheirar ela, beijar ela e dizer, oh Senhor, muito obrigado. E hoje nessa hora eu quero engrandecer o teu santo nome, louvar o teu santo nome. Tu és um Deus poderoso, um Deus de vida, um Deus de poder. Oh Deus, muito obrigado pelos teus filhos aqui nessa manhã. Eu profetizo, Senhor, a transformação na vida, a transformação na alma, ó Deus, a transformação na mente, ó Deus, a transformação no coração, ó Deus, que corações de pedra, Senhor Deus, seja arrancado da igreja, que o coração de pedra, Senhor Deus, seja removido, ó Deus, que venhamos receber agora um coração de carne, Senhor, sentimentos, eu profetizo, Deus, um dia extraordinário, que venhamos ficar ligados com o Senhor nessa manhã, porque oportunidades serão dadas, e o tempo da transformação é hoje. Nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu santo nome, Jesus.